Oi, gente! Olha eu aqui de novo. Vamos lá com um novo assunto. Hoje vamos falar sobre autoconhecimento, né? Que eu sempre trago aqui momentos que eu estou vivendo e nesse momento eu estou meio que mergulhada nessa parte, né, do autoconhecimento e o quão importante é a gente se conhecer, quão importante é a gente se entender, né? Porque às vezes a gente nem sabe que a gente vive algumas sombras, alguns lados escuros da nossa vida e que a gente acaba passando isso para outras pessoas, né? Agindo com outras pessoas de uma forma que a gente não gostaria, o que muitas vezes a gente vê no outro, né? Mas a gente não consegue perceber na gente mesmo. Então esse autoconhecimento ele é muito importante para isso, para que a gente possa se entender, se compreender melhor e mudar, né? Transformar esse nosso lado sombra em luz, né? Trazer luz para isso, para que a gente possa mudar, né? Porque enquanto tá tudo nublado, enquanto tá tudo escuro, a gente não consegue enxergar, né? A gente só consegue enxergar quando a gente coloca luz, né? Joga luz em cima do problema e consegue perceber que ele faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes no nosso agir, no nosso pensar, né? E às vezes até na forma da gente se comunicar. Então, hoje eu vou trazer esse assunto aqui porque para mim assim foi algo que pegou bastante, né? Foi algo assim que, nossa, me desestruturou, né? E é um momento assim que eu tô procurando estar mais só comigo mesmo, né? Estar num momento de solitude por escolha própria, né? Para poder perceber melhor, observar melhor essas coisas, né? Que eu gostaria de mudar e que eu quero mudar, para que isso não venha a me prejudicar ou atrapalhar os meus relacionamentos mais adiante, né? Então, é algo assim, ó, de muita importância mesmo, tá? Eu acho que seria importante, assim, que todo mundo conseguisse fazer, assim, tivesse 1 minuto por dia para se observar, que é, assim, transformador, é doloroso, posso dizer, porque ninguém gosta de ver, né, o seu lado sombra, ninguém gosta de ver os seus defeitos, né? Na verdade não são defeitos, né? São coisas que a gente precisa melhorar, mas enfim, né? Tem pessoas que tratam como defeitos. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Quão importante está sendo na minha vida esse momento de poder olhar para mim e de identificar essas questões que eu preciso mudar, né? Que às vezes elas atrapalham, né, na nossa comunicação, na nossa maneira de interagir com outras pessoas, né? E para mim tem sido assim gratificante demais poder fazer essa avaliação de mim, né? Me avaliar, me autoavaliar, né? E perceber, né? Esses pontos assim que precisam ser modificados. Claro que eu tô fazendo isso sozinha, né? Mas pode ser feito com um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, terapêutico, como qualquer coisa, né? O importante é fazer essa avaliação. Fazendo com acompanhamento é mais rápido, é mais fácil de identificar porque você vai ter, né, alguém te guiando, né? Mas sozinho funciona também, né? Só que demora um pouco mais porque às vezes, né, a gente quer dar aquela de gato cego, né, que a gente não quer ver, quer empurrar para debaixo do tapete, né? Mas eu acredito assim que quando tu tá determinado em alguma coisa, né? Eu estou determinada no meu momento de autoconhecimento, eu vou procurar os meus pontos fracos. Eu vou procurar por eles porque eu preciso transformar eles, né? Para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu me modifique como profissional, como até nas minhas amizades, nos relacionamentos, né, de modo geral, eu preciso buscar por isso. Senão eu vou continuar repetindo os mesmos erros, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise, essa avaliação, para a gente poder dar um passo adiante. Porque às vezes a gente fica ali, né, tropeçando nos mesmos erros, nas mesmas coisas, e a gente não consegue identificar aonde estão os erros, né? E eu tive uma experiência esse final de ano que foi assim, foi mágica, né? Porque a gente sempre consegue ver os defeitos dos outros, assim, a léguas de distância, né? Como se diz. E, e a gente consegue identificar não só um, mas vários defeitos dos outros, mas a gente não olha pra gente, né?
Eu falo por mim, né? Os meus exemplos aqui são sempre meus, né? Vividos na minha pele, assim. Então, nesse final de ano eu tive a oportunidade de estar com os meus familiares, né? Que eu acho que todo mundo que conseguiu, né, estar junto foi. E o quão importante foi isso para mim, porque a gente não analisa, né, a nossa família como, né, eu venho de uma família assim assado, a minha família é assim, é metódica, é controladora, é tóxica. A gente às vezes até enxerga todos esses defeitos na nossa família, né? Ah, minha família é tóxica. Ah, porque a minha mãe é controladora. Ah, porque meu pai vive nisso. Ah, porque não sei o que, né? É muito fácil a gente identificar essas questões, os defeitos dos outros nos outros. Mas o X da questão realmente é quando a gente olha pra gente e consegue identificar aquele defeito que a gente viu no outro, a gente consegue identificar em nós mesmos. Por quê? Os defeitos que a gente vê no outro são dele, né? Ele vai mudar se ele quiser. Mas os que a gente vê na gente mesmo é tão gratificante porque a gente consegue mudar, né? E a gente só consegue mudar na gente mesmo, né? Os nossos defeitos, tudo aquilo que a gente vê de errado no outro que está na gente, a gente consegue mudar na gente. E às vezes até muda no outro, né? Porque para quem convive junto, né, uma mudança tua vai afetar o outro de alguma forma, né? Então é muito importante. E aí eu consegui identificar assim vários defeitos, né? Não defeitos, mas o lado sombra. Né? Eu não gosto da palavra defeitos, então não vou falar aqui sobre defeitos, eu vou falar sobre o lado sombra, sobre o lado escuro, né? Aquele que precisa de luz. E aí eu identifiquei várias coisas, várias questões que eu precisava mudar em mim e que estavam lá, né? E que estiveram lá no decorrer de toda a minha vida, né? Mas eu não conseguia olhar, né, naquelas questões, naquele ponto sombra deles, eu não conseguia ver em mim. E dessa vez foi diferente porque eu conseguia perceber, né, o lado que eu preciso mudar. E todos esses pontos eu via como eu vinha me comportando, como eu vinha agindo, né, de forma igual à minha família. E o que é que eu posso fazer sobre isso? Agora que eu tenho noção de que eu faço e que eu repito esses mesmos erros, eu posso modificar em mim, né? A forma como eu estou agindo, a forma como eu estou me comunicando com as pessoas, a forma como eu me posiciono, né? Tanto no meu lado profissional como no meu lado, nos meus relacionamentos, né? Então, isso ficou muito fácil, né? Porque quando a gente está buscando pelo autoconhecimento, é como se acendesse uma luz quando a gente tem aquele ponto, aquele gatilho ativado, digamos assim, né? Quando tu tá se comportando de maneira passiva ou de maneira controladora, aquele ponto acende, né? Opa, para aí, né? Eu tô fazendo isso, eu tô repetindo aquele erro que eu verifiquei lá na minha família, né? Então, acende aquele ponto é uma forma de te mostrar que tu tá agindo daquela forma para que tu consiga mudar, né? É um trabalho, tá, gente? Não é fácil, não é simples e também não é docinho, não, tá? É bem doloroso, é amargo, ele é desafiador, como eu costumo dizer, né? Porque a todo momento tu precisa estar prestando atenção em ti. A todo momento tu precisa estar conectado contigo para que tu consiga perceber esses pontos acendendo, essas luzinhas ali, né, acesas, né, dando o sinal que tu precisa modificar, que tem algo errado, né? Então, por isso a importância muitas vezes da solitude, né? Por quê? É para que tu consiga começar a identificar a energia, né? A tua energia quando tu está naquele lado sombra, né? Quando tu tá naquele pontinho mais escuro da tua vida, tu consiga identificar. Por quê? Porque quando tu estiver no meio, quando tu estiver convivendo com outras pessoas, tu vai se perceber, vai conseguir perceber que aquela energia tu conhece, né? Então, é sutil, né? Então é uma coisa que precisa de bastante atenção, porque os pensamentos da gente normalmente são automáticos, né? A gente vive no automático, a gente faz tudo no automático.
Então, se tu não tiver atento, se tu não tiver ligado, tu não consegue perceber. E é doloroso, gente, porque eu consegui identificar assim, vários pontos onde eu estava agindo de maneira tóxica, de maneira narcisista, de maneira controladora, né? De tantas outras sombras que tem, que eu não vou aqui discorrer sobre todas elas, mas a gente tem um pouquinho de cada uma na gente, né? E a gente só consegue perceber isso estando, né, na presença de pessoas que também tenham esse ponto, né? Então, muitas vezes a gente vai ter um amigo, uma amiga, ou um familiar, um filho, um marido, uma esposa na tua vida que vai te irritar em alguma determinada situação, né? Ah, a pessoa tem um ponto lá que ela gosta de mandar. Ah, ela gosta de mandar e ela é a líder tanto na empresa, quanto na família, quanto em qualquer lugar, né? Isso é um exemplo. E aí tu se irrita com aquilo, porque a pessoa a todo momento ela quer mandar, a todo momento ela acha que ela pode dar ordem. E isso é um ponto que é um ponto controlador. E aí tu parar e se tu parar, fizer 1 minuto de autoanálise, tu vai entender que tu também em algum momento tem aquele ponto, né? Que é aquele ponto onde tu quer controlar a vida do fulano. Fulano, por que que tu não vai pra cá? Fulano, por que que tu não vai pra lá? Sabe? Então, é 1 minuto de auto-observação que tu vai conseguir identificar aquele controladorismo da pessoa que tu está irritada, né? Que tu vai conseguir identificar em você, né? Então é muito legal, não é fácil, né? Mas é muito gratificante poder identificar esses pontos, né? E eu consegui identificar assim vários pontos lá, né, dentro do meu seio familiar e que eu venho repetindo isso, né? Que são padrões, né? A gente chama de padrões, que a gente vem repetindo. E a gente repete isso pela vida, gente, né? Sem perceber, sem consciência, porque a gente faz isso inconsciente, né? Porque a gente já veio daquele meio, a gente já veio ensinado daquela forma. E a gente não percebe, né? Então, por isso é importante a gente se analisar, a gente se conhecer, né? Para que a gente não venha... Muitas vezes a gente afasta pessoas, né, do nosso convívio, porque a pessoa não se identifica com aquele padrão que a gente tá, né, repetindo, seja no relacionamento, seja no profissional, né, seja nas amizades, em qualquer ponto da nossa vida. A gente repete aquilo sem perceber, né? E muitas vezes a gente afasta as pessoas, né? Então, o quanto foi importante para mim perceber isso e poder fazer essa modificação na minha vida, né? Claro que não é uma coisa do dia para a noite, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho, como eu disse, né, no início, de autoobservação, porque eu preciso estar atenta às minhas atitudes, às minhas ações, né, na forma como eu me comunico com as pessoas, para que eu consiga identificar que eu estou nesse padrão sombra, né, para poder jogar luz ali e seguir. Mas foi muito importante porque a partir daí eu consigo perceber, né, que tipo de pessoas eu estou atraindo para o meu convívio. Porque muitas vezes a gente fala assim, porque, né, eu só atraio gente problemática para minha vida, né? Alguém de vocês já ouviu alguém falar isso? Eu já fui essa pessoa que falei isso, né? Eu só atraio problemática, porque eu tenho dedo podre, né? As pessoas falam isso, eu tenho dedo podre. Mas o que que é esse dedo podre? O que que é isso só atrair pessoas problemáticas para a sua vida? É aquele padrão que a gente está repetindo, né? A gente está repetindo aquele padrão de problemas, a gente está trazendo problemas para a nossa vida e atraindo pessoas problemáticas para a nossa vida. Porque as pessoas, elas são o nosso espelho, né? Elas só vão trazer para a gente aquilo que a gente precisa melhorar na gente, né? Então, muitas vezes a gente se afasta das pessoas. Porque essa pessoa aqui, não dá, ela é muito problemática, ela tem problema demais, ela é neurótica, ela é narcisista, ou ela é tóxica. Mas será que eu também não tenho aquele ponto? Se eu parar para analisar, eu também não estou repetindo aquilo? Será que em algum momento eu não estou sendo tóxica? Será que em algum momento eu não estou sendo narcisista, controladora ou qualquer outra coisa, né? Só que se eu olhar para a pessoa só, eu não vou conseguir ver o que eu preciso modificar em mim, né? Eu só vou ver o defeito dela, só vou ver o lado sombra dela. Mas se ela é o meu espelho,
Eu posso dizer que eu também tenho aquele padrão que ela está me mostrando. E o que eu posso fazer? Eu posso modificar, eu posso começar a trabalhar aquilo em mim, né? E aquela pessoa ser o meu ponto de luz, né? E não o meu ponto de sombra, o meu ponto negativo. Toda vez que eu olhar para aquela pessoa e eu lembrar, poxa, eu também tenho esse ponto, eu preciso, né, trabalhar isso em mim. E aí eu fico atenta, daí eu fico ligada, né? Ela até pode ser uma grande ajuda, né, nesse teu autoconhecimento. E é muito importante, gente, porque a gente sempre está atraindo aquelas pessoas para a vida da gente naquela vibração que a gente está transmitindo, né, para o outro. Então, se eu quero trazer pessoas mais conectadas, trazer pessoas que já tenham sido tratadas, né, daqueles pontos, né, negativos que eu estou verificando em mim, eu também preciso trabalhar isso em mim. Porque senão eu vou sempre atrair pessoas que estão vibrando a mesma faixa vibratória que eu, né? Seja no negativismo, seja na escassez, seja na toxicidade, seja no controladorismo, né? Eu vou sempre estar atraindo essas pessoas, né? Se eu estou trabalhando sempre na escassez, se eu estou sempre com medo de faltar, eu vou sempre atrair pessoas na mesma vibração, né? Então é muito importante. E a gente poder se trabalhar nessa parte e se modificar. Por quê? Esse é o nosso objetivo na vida, né? A gente poder evoluir, a gente poder se tratar, a gente poder se curar. Só que a gente demora tempo demais para entender isso, né? A gente está tão focado ali no outro, a gente está tão focado em coisas banais, né? Que não nos trazem benefício nenhum, que não nos curam em nada. Pelo contrário, né? Elas só abrem mais e mais as feridas que a gente já tem. Né? Só que a gente está tão distraído que a gente não consegue perceber que quem precisa mudar somos nós e não o outro. E é assim, ó, é magnífico quando a gente consegue mudar essa perspectiva e consegue perceber que a mudança tá na gente e que não tá no outro, e que eu preciso trabalhar em mim. Isso assim é magnífico. Então, da próxima vez que você encontrar com uma pessoa que ela é controladora, que ela é narcisista, ou que ela é tóxica, ou que ela é dependente emocional, foca naquilo que você precisa modificar em você, né? Coloca a sua atenção naquilo que ela está repetindo e que tem em você também, né? Para que ela seja contribuição na tua vida e não seja um ponto negativo, né? Mas que ela possa trazer luz para aquilo que você precisa clarear na tua vida, né? Hoje eu consigo perceber isso, né? Mas por quê? Porque eu parei para analisar. Porque enquanto eu sou um alecrim dourado, eu não consigo modificar nada, né? Enquanto eu sou só luz e o outro é só lado negativo, eu continuo o mesmo padrão, né? Eu não saí para luz, eu tô na escuridão. Só que o que eu tô vendo? Só tô vendo aquilo que eu quero ver de bom, né? Então, a partir do momento que eu me disponho, que eu me abro para ver o meu lado sombra, as coisas começam a clarear, porque eu começo a perceber as coisas, né? E aí tá o momento, tá o ponto de mudança, né? A virada de chave que a gente diz, né? Que é quando a gente começa a olhar para si. E isso não é egoísmo. Não é egoísmo porque a única pessoa que a gente pode ajudar, que a gente pode modificar, somos nós mesmos, né? O outro, ele só vai mudar quando ele tiver a mesma percepção, né? E isso a gente precisa respeitar muito, porque cada um tem o seu tempo, né? Esse vídeo aqui é trazer a minha percepção para aqueles que estão no mesmo caminho. Não é para trazer lá da sombra aquele que ainda está dormindo, aquele que ainda não percebe, aquele que ainda não tem essa concepção, porque ele ainda não tem ele ainda não está nesse momento, né? Então é tudo muito sobre respeitar o momento do outro. E eu só posso fazer por mim, né? Só posso modificar aquilo que eu vejo em mim. E o outro, ele é só um espelho, né? Ele é uma contribuição para que eu possa modificar em mim aquilo que eu vejo de errado nele, né? Então, o vídeo de hoje é sobre autoconhecimento. Eu espero ter ajudado, eu espero ter podido trazer aqui um pouco de luz
para aquilo que precisa ser clareado na sua vida também, né? Espero que você consiga fazer a sua autoanálise, né? Se auto-observar e consiga começar esse trabalhinho, que não é um trabalho que vai acontecer do dia para a noite, né? Nada se modifica do dia para a noite, tudo isso precisa de muita atenção, precisa de muita dedicação, né? Porque é com você, né? Então dedique-se a se cuidar, a se auto-observar e se conhecendo melhor, você vai ter chances de se transformar numa pessoa melhor, né? Um ser humano melhor. Essa é a dica de hoje, eu espero sinceramente ter ajudado. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, né? Coloca aí para alguém que está nesse momento também, né? Envia para um amigo, né? E por hoje era isso, né? Nos encontramos num outro momento, com um outro assunto que seja de contribuição para as nossas vidas, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau!